Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por dizer à minha esposa que não vou sacrificar meus hobbies só para poder ser babá? Minha esposa Jane, 34, e eu, 38, estamos juntos há 5 anos. Ela trouxe minha enteada Emily, 9, para o nosso casamento. Nós a temos por 4 dias na semana, segunda a quinta, enquanto ela fica com o pai de sexta a domingo. Desde o início, Jane me disse que Emily não precisava de uma segunda figura paterna, já que seu pai desempenha esse papel. Eu só deveria ser uma figura de autoridade confiável caso ela precisasse de algo. Eu não me importei e tentei ao máximo respeitar esse limite. Ela é uma criança doce e não causa problemas, então não preciso discipliná-la. O pai dela também é um bom pai. Recentemente, o pai de Emily se casou e a esposa dele tem 2 filhos que ficam na casa deles de quarta a sábado e na casa dos pais deles de domingo a terça. Emily e seus novos meio-irmãos não se dão bem. Eles estão sempre brigando e é bem tóxico. O pai de Emily pediu a Jane para mudarem o cronograma de custódia para coincidir com o dos enteados dele, a fim de manter as crianças separadas. Não é um grande problema em si, pois não moramos longe um do outro, então buscar e deixar não é problema e ela pode ser deixada na escola, não importa onde ela fique. O problema é que minha esposa concordou com isso sem me consultar. Jane está fazendo um curso de certificação pelos próximos 12 meses, com aulas aos sábados das 9 horas às 17 horas. Ela me pediu para cuidar de Emily aos sábados, mas não posso porque jogo golfe com meu irmão e minha irmã nas manhãs de sábado das 8 horas às 13 horas. Essa tem sido nossa tradição desde antes de Jane e Emily entrarem na minha vida e eu já havia dito a Jane há muito tempo que isso é importante para mim e meus irmãos. Ela perguntou se eu podia mudar para outro dia, mas isso também não é possível porque meus irmãos também têm empregos e famílias, então sábado foi o melhor dia para nós. Eu disse a ela que ela poderia contratar uma babá, mas ela não quer gastar dinheiro quando eu posso fazer de graça. Eu disse a ela que isso não funcionaria para mim. Ela então ficou brava e disse que golfe é estúpido e que eu deveria colocar minha enteada acima dos meus irmãos. Isso me irritou, então eu disse a ela que não vou sacrificar meus hobbies só para que ela tenha uma babá gratuita. Para constar, não tenho nada contra Emily. Já cuidei dela antes e ela é uma boa criança. Se houvesse uma emergência familiar ou se fosse uma ocorrência ocasional, eu cancelaria o golfe naquele dia para cuidar dela, mas não posso abrir mão de algo tão importante para mim por 12 meses seguidos. Ela me chamou de babaca egoísta e dormiu no sofá na noite passada. Então, eu sou o babaca? Não é o babaca. Parece que isso deveria ter sido resolvido com mais cuidado como uma família antes de concordar. É possível que o pai ou a madrasta mudem o cronograma dos filhos também? Assim eles teriam Emily quando Jane estiver ocupada com os cursos de certificação. Existe uma aula para crianças ou algo assim onde você joga golfe? Poderia ajudar a integrar os dois se a mudança de cronograma não for possível. Não há, mesmo que houvesse, provavelmente ainda teria que ser pago. Minha esposa não quer que o dinheiro seja gasto para cuidar de Emily. Ela só quer que eu faça de graça. Todo mundo é o babaca. Se fosse a filha biológica, todos estariam chamando ele de babaca. É uma pena que os enteados sejam tratados dessa maneira. Eu entendo que houve um acordo, mas ele disse que seria uma figura de autoridade confiável se ela precisasse de algo. Olha, eu não discordo que as crianças devem ser bem tratadas por seus padrastos, mas no final das contas, foi Jane quem estabeleceu as regras do nosso relacionamento. Sempre que tentei desempenhar o papel de padrasto e influenciar qualquer decisão sobre Emily, ela me interrompia. Eu tenho que respeitar os limites dela. Ao mesmo tempo, não acho certo que ela mude as regras unilateralmente agora que é conveniente para ela. Sugeri uma babá, mas ela não quer fazer isso. Não acho certo que ela possa escolher quando eu devo ser um pai e quando não devo. Eu também tenho um investimento emocional. Não é o babaca, mas eu não entendo como as pessoas esperam namorar alguém com um filho e simplesmente ficar totalmente afastado. É um pensamento insensível. Eu entendo não ser a pessoa principal a quem recorrer, mas em todas essas histórias, é tão idiota não esperar assumir alguns deveres parentais ao namorar alguém com um filho. Essa criança é uma parte central da pessoa com quem você está namorando, você não pode simplesmente compartimentalizar isso ou tratar a criança como uma tarefa que o pai biológico é o único responsável. Eu só acho que se você escolhe namorar alguém com filhos, em algum momento você vai acabar fazendo alguns deveres de cuidados infantis. E não deveria ser um grande problema fazer isso.
novamente, é meio insensível namorar alguém com filhos, mas tratá-los como uma entidade separada pela qual você não tem nenhuma preocupação. Basicamente, as pessoas precisam parar de namorar outras que têm filhos se não estão prontas para, de alguma forma, integrar essa criança em suas vidas. A única desculpa é se a criança for um adulto totalmente crescido, não importa, mas, novamente, é um pouco insensível e ingênuo pensar que, se seu parceiro tem um filho pequeno, você nunca será solicitado para caronas, cuidados ou algum gerenciamento. Eu entendo o que você está dizendo, mas minha esposa foi quem quis que as coisas fossem assim. Eu estava preparado para ser uma figura parental, mas minha esposa explicitamente me disse mais de uma vez que eu não deveria desempenhar esse papel. Sempre que tentei dizer ou fazer algo que achava que era melhor para Emily, Jane me dizia que não era minha responsabilidade e para não me envolver. Se ela quer que eu seja um pai agora, então ela precisa querer que eu seja um pai o tempo todo. Eu não sou um pai sob demanda que pode simplesmente ligar um interruptor. Não acho que isso seja justo para Emily ou para mim. A atualização. Eu quero agradecer a todos pelas palavras gentis e vozes de apoio. Emily merece se sentir cuidada e não como uma batata quente que ninguém quer. Falei com meu irmão e sua esposa e eles se ofereceram para deixar Emily ficar na casa deles na manhã de sábado com os outros filhos deles para que possamos jogar golfe. Minha esposa também concordou, embora relutantemente, com esse arranjo. Eu também disse a ela que esse arranjo não é mais viável. Se ela espera que eu tenha responsabilidades parentais com Emily, então ela precisa me tratar como outro pai da filha dela. Vamos fazer aconselhamento familiar para ver como podemos fazer isso funcionar. Minha melhor amiga não merece as cartas que a vida lhe deu. Desculpe, isso é realmente longo. Eu, 35, conheci minha melhor amiga, Mary, 35, no nosso primeiro dia de aula. Tínhamos 5 anos. Somos melhores amigas há 30 anos. Nos 35 anos que Mary esteve na Terra, ela passou por provações em sua vida que parecem um romance trágico. Mary é a mais velha de 3 filhos. Seus pais se separaram no nosso último ano da escola primária. A mãe dela levou as crianças para o interior, longe de tudo e de todos que ela conhecia. Mantivemos contato como amigas por correspondência. Escrevíamos uma para a outra a cada poucas semanas, compilando nossas novidades e compartilhando nossos sonhos e esperanças para o futuro. Falávamos sobre como nossas vidas seriam fabulosas quando crescêssemos. Aos 14 anos, Mary voltou a morar com o pai para que pudesse voltar à sua antiga vida aqui. Não demorou muito para que ela se tornasse o alvo do pai alcoólatra depressivo. Ela frequentemente me ligava chorando, com o pai gritando ao fundo. Ela pedia para eu ir buscá-la, para tirá-la de casa e levá-la para longe. Mary ficava na minha casa por dias até que o pai dela se desculpasse e ela voltasse para casa, só para tudo isso acontecer novamente em poucas semanas. Às vezes, o almoço dela era um pacote de sopa. Ela usou um par de sapatos velhos meus por anos porque o pai dela não podia comprar um par novo. Éramos apenas adolescentes, não sabíamos como lidar com nada disso. Acho que nunca saberei realmente a verdadeira extensão do que aconteceu nesses anos da vida dela. A escola foi terrível para Mary. Ela não tinha interesse e era extremamente tímida. Ela não podia pagar para ir aos bailes da escola, raramente participava das aulas, e suas notas eram medianas. Mary tinha uma queda pelo garoto mais popular da escola. Um dia, ela deu a ele uma carta com seus sentimentos. A carta foi colada pela escola no mesmo dia. Eventualmente, Mary saiu da casa abusiva do pai antes de terminar a escola. O pai a deserdou depois disso e virou a família contra ela. Ela trabalhou em empregos de salário mínimo, sem saber o que fazer da vida. Mudou de cidade algumas vezes, mas nunca ficou muito tempo em um só lugar. Mary conheceu seu marido na casa dos 20 anos. Ela se tornou professora, se casou, comprou uma casa, engravidou, e então ele foi diagnosticado com câncer terminal. Ele morreu logo após o nascimento do bebê. A ex-esposa do falecido marido se tornou um problema. Anos e centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios depois, Mary teve que ceder a sua parte do testamento. Não consigo começar a entender o quão devastador foi esse período da vida dela. Ela era uma mãe nova, uma viúva nova, e mal tinha um teto sobre sua cabeça. Acho que nunca vi tanta dor em uma pessoa. Mary teve mais 2 filhos. Mas ela nunca superou realmente a morte do marido. Toda vez que via Mary, ela estava cansada, estressada, lutando.
Ela sempre estava a um passo do fim de sua corda. Há um ano, Mary sofreu uma lesão cerebral traumática. A recuperação levaria meses, disseram. Mas nunca a vi melhorar. Na verdade, ela foi piorando gradualmente. Ela começava a arrastar as palavras, seus olhos desfocavam frequentemente, ela tinha dificuldade para se comunicar. Os meses passaram e ela parecia perder mais funções cognitivas. Suas mensagens de texto se tornaram mais difíceis de decifrar. Eu vi e ouvi Mary pela última vez há 6 meses. Achei que ela estava apenas ocupada. Então, minhas mensagens pararam de ser entregues. Esperei mais algumas semanas. Perguntei por aí e descobri que ela tinha sido internada no hospital 6 semanas atrás. Descobri onde ela estava e a visitei hoje. Me disseram que estava ruim. Mas eu não sabia o quão ruim estaria. Quando entrei, ela estava de costas para mim. Chamei Mary, umas 5 vezes antes que ela se virasse. Quando me reconheceu, ela chorou. Choramos juntas. Ela não consegue falar ou se comunicar, além de apontar e fazer ruídos roucos. Ela anda com um andar instável e baba quando come ou bebe. Ela não consegue seguir uma conversa por muito tempo. Ela desliga e parece surpresa, como se não tivesse me ouvido falando. Ela aponta para os 3 ursinhos de pelúcia na sua cadeira, que representam seus 3 filhos que ela não vê há quase 3 meses, porque não consegue mais cuidar deles. Às vezes, ela fica completamente lúcida por alguns minutos. E eu a vejo, a verdadeira Mary, a Mary que não via há anos. As luzes estão acesas, ela está ouvindo atentamente minha história. Ela tem expressão no rosto, seus lábios secos e rachados em um pequeno sorriso. Seus olhos estão focados nos meus e somos crianças de 5 anos novamente, antes da vida se tornar um fardo. Mas então isso desaparece novamente, tão rápido. Mary tem apenas 35 anos. Ela recebeu uma mão tão ruim da vida. Ela é uma alma tão doce, carinhosa e gentil, e não merecia nada do que a vida lhe lançou. Eu acredito que Mary foi realmente, verdadeiramente feliz em apenas um momento da sua vida, e isso foi arrancado dela muito cedo. Não sei o que esperava ao escrever isso. Quero gritar e berrar sobre como a vida foi injusta e cruel com Mary. Mas é madrugada, então isso é tudo que consigo fazer agora. Atualização. Mary faleceu há 3 dias. Quando postei sobre Mary, ninguém sabia o que havia de errado com ela. Tudo o que sabíamos era que ela estava correndo, caiu e sofreu uma lesão cerebral traumática. Quando a vi no hospital pela primeira vez, pensei que estava ruim. Visitei a cada quinzena. Cada quinzena era um choque ver como ela estava se deteriorando rapidamente. Na segunda vez que a visitei, ela estava olhando para a TV, assistindo seu programa favorito da infância repetidamente por horas e horas, O Labirinto. Na terceira vez, ela não conseguia mais se vestir sozinha. Na quarta, ela estava engasgando com a comida. Isso não fazia sentido. Semanas depois, finalmente, um diagnóstico. Demência frontotemporal. Aos 35 anos. Mary foi transferida para um lar logo depois. A última vez que a vi, ela estava acamada, sua mobilidade há muito desaparecida. Ela não conseguia se alimentar, tomar banho ou ir ao banheiro sozinha. Não reconhecia a família. Ela ficava deitada na cama, olhando para o teto, as mãos presas em um movimento desconfortável no ar. Ela não falava há meses. Não podia. Sentei-me com ela. Falei com ela, mas parecia agitá-la. O quarto ficou em silêncio por tanto tempo. Exceto pelo constante e rítmico bater do calcanhar dela contra a grade da cama. Horas de tep-tep-tep. Eu podia ver que ela desenvolveu um calo de tanto bater. Segurei sua mão e então massageei seus pés. Eu estava impotente. Chorei no carro a caminho de casa. Há cerca de uma semana, Mary não conseguia mais respirar sozinha. Eu sabia que estava perto. Ela foi transferida para os cuidados paliativos, e esperei pela luz verde de sua mãe para informar aos amigos que poderíamos visitá-la uma última vez. Meu telefone vibrou. Era a mensagem que eu esperava. Mas não a que eu queria. Por quê? Por que isso teve que acontecer com minha amiga? Você deveria ver seus filhos crescerem, estar nas entregas de prêmios, torcer por eles nos jogos esportivos de sábado de manhã, segurar suas mãos a caminho da escola, segurar seus corações durante os términos, e um dia segurar as mãos dos seus netos.
Você deveria viver sua vida e então envelhecer. Deveríamos chegar lá juntas. Nos conhecemos quando tínhamos 5 anos. Vivemos os últimos 30 anos juntas, apoiando-nos mutuamente nos altos e baixos, nos melhores e piores momentos, nos difíceis e fáceis. Não havia nada que eu não conseguisse superar sem Mary. Ela sempre sabia o que fazer, o que dizer. Ela dava e dava e dava. Não foi apenas a vida de Mary que foi injusta, mas sua morte também foi injusta. Como alguém que lutou tanto pode acabar de maneira tão cruel? Ela era resiliente, trabalhadora e forte. Minha irmã, eu espero tanto, tanto, que onde quer que você esteja agora, você esteja finalmente eternamente feliz, completa e livre. Eu sinto sua falta. Edição: a mãe dela tem a custódia dos 3 filhos. Eu sinto por ela também. O pai dos 2 mais novos tem uma ordem judicial para visitas supervisionadas. Mas essa é uma outra história trágica para outro dia. Sou o babaca por não ter terminado com minha namorada quando descobri que ela me traiu? Estou com minha namorada há cerca de 6 anos. 5 anos atrás, ela me traiu. Eu descobri, mas não contei a ela que sabia. Sendo honesto, eu tinha muito baixa autoestima na época e achava que ela era o melhor que eu conseguia. Me joguei no trabalho e melhorei minha posição na empresa. Agora tenho a oportunidade de me mudar para um local diferente e estou querendo um recomeço. Disse a mim agora que estou aceitando uma promoção e me mudando. Ela disse que não ia se afastar dos amigos e da família a menos que tivéssemos um futuro mais definido. Eu disse que entendia e que aceitava que ela não viria comigo. Ela perguntou quanto tempo o trabalho duraria e eu disse que era uma mudança permanente. Ela surtou e disse que eu havia desperdiçado 6 anos da vida dela planejando um futuro comigo. Eu mencionei que realmente não foram 6 anos, já que ela me traiu na despedida de solteira da irmã. Ela perguntou quando eu descobri e eu contei. 2 amigas dela me contaram e me mostraram fotos. Acho que elas pensaram que tínhamos conversado sobre isso e que eu a havia perdoado. Eu nunca mencionei isso depois que descobri. Fiz o teste e fui muito mais cuidadoso com o uso de preservativos. Mas depois que superei o choque, comecei a considerá-la uma colega de quarto com quem eu dormia. Era mais fácil ficar com ela do que terminar e encontrar alguém novo. Ela está me chamando de todos os tipos de nomes e tentando colocar as pessoas do lado dela. Eu realmente não me importo. Estou me mudando para o outro lado do país. Quero uma opinião externa. Fui um babaca? Vou dizer que paguei 75% de todas as nossas contas nos últimos 5 anos. E paguei por férias e presentes. Eu a tratei completamente como uma namorada. Corra, Forrest. Ela acha que trair não é um grande problema, mas você ir embora é a pior coisa. Se você sabe que ela traiu uma vez, devem ter sido mais vezes. Que bom que você saiu dessa. Sua ex não merecia nada melhor, mas você merecia. Você deveria ter terminado quando descobriu que ela traiu, para o seu próprio bem. Não acho que essa tenha sido uma experiência de desenvolvimento que os homens deveriam ter. É prejudicial, e você prolongou isso. Atualização. Ela surtou. Estou feliz de estar a alguns estados de distância dela. Aqueles que disseram que não foi uma única vez podem estar certos. Ela passou o último mês alternando entre implorar para que eu a perdoasse e me chamar de um pedaço de merda inútil. No final, ela disse que estava feliz por não ter sido fiel. Que ela ficava com outros caras sempre que eu saía da cidade a trabalho. Depois disse que não era verdade e que estava mentindo para tentar me machucar. Como não sei no que acreditar, vou apenas assumir que o pior é a verdade. Estou gostando desse recomeço longe daquele drama. Obrigado a todos pelos conselhos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.